então aí com o episódio 5 da história do automobilismo, mas eu vou pedir antes pra vocês se inscrevam no canal, já deixa seu like e compartilha o nosso vídeo aí com seus amigos para conhecer então a história das arrancadas ou drag racer aí pros íntimos. Eu vou explicar pra vocês então aí um pouquinho da drag race, funcionamento das corridas. Então é simples. 2 carros ficam lado a lado, em 1/4 de milha, 402 metros, e o primeiro piloto que cruzar a linha for do ponto A ao ponto B é o vencedor. É simples assim, mas a história não é tão simples não, a história envolve muita paixão pelo automobilismo, muita gasolina, muita fumaça e muita velocidade. The cool-looking Corvette taking on a very, very loud little pickup. Das arrancadas se confunde aí com a história das corridas em linha reta que eram disputadas no deserto de sal de Bonneville, lá nos Estados Unidos. Essa história das corridas em linha reta, elas consistiam simplesmente na maior velocidade final que os carros atingiam. Mas a história da arrancada, ela começa um pouco depois. Essas corridas de alta velocidade, elas ficaram muito populares entre meados de 1925 até 1935. A arrancada ela começa em meados ali do final da década de 40, não menos coincidindo aí com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas por que, você vai me perguntar, mas por que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com o início da arrancada? Simples, muitos pilotos de caça, motoristas de tanques de guerra, eles tinham um alto conhecimento em mecânica, mas eles estavam sem dinheiro nenhum. E eles queriam emoção, queriam distrair a sua cabeça, acabaram de sair de uma guerra. Eles tinham pouco dinheiro, muito conhecimento em mecânica, e eles começaram a pegar carros aí que não tinham muita velocidade, começaram a modificá-los e colocar aí nessas corridas. E nasceu a ideia então de colocar os carros, em vez de ser um carro só acelerando em linha reta, que tal 2 carros acelerando em linha reta, lado a lado, para ver quem sai do ponto A ao ponto B mais rapidamente. Então a história da arrancada começa dessa forma. Não é luxuosa como a história de muitas outras categorias que a gente conhece. É simples, vem da simplicidade e da busca pela emoção. Mas por sorte, quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles encontraram um mercado fervilhando de carros usados com motores grandes e potentes já para sua época. Os V8 estavam dominando naquela época o automobilismo, e os Cadillac V8, os Ford Flathead, foram carros aí muito utilizados para essas modificações, e isso foi muito natural, esse movimento. Eles compravam os carros usados, preparavam, retiravam peças desnecessárias como paralama, capô, deixavam os carros mais leves e personalizavam como eles queriam. Alguns aí se juntavam no cenário dos hot rodders, né? E outros no cenário dos mochiners aí, que eram os pilotos que contrabandeavam as bebidas alcoólicas, aqueles mesmos que a gente contou que deram início na história da NASCAR. Tá vendo como confunde aí a história da arrancada com a história da NASCAR? Meus amigos, o automobilismo ele vai se ligando a ponto. Mas vamos continuando com a nossa história aqui da arrancada. Mas aí eles iam correr dentro de aeroportos que foram construídos para a Segunda Guerra Mundial, que era relativamente seguro, mas muito deles também corriam em estradas de terra e em vias públicas, o que começou a gerar altas confusões nos Estados Unidos nesse finalzinho de década de 40. Eat or watch. Mel's going to do whatever that jalopy does, only better. Many boys like Mel were a public problem. Until the 1950s, someone had the idea of turning this abandoned airstrip into a legitimate test course for hot rods. Here they compete under strict rules designed for safety and fair play. This strip at Santa Ana was so successful that others were opened up across the country. Hundreds of clubs have been formed.
The hoodlifters, the Arabs, throttle jammers, shifters, chaparrals, knuckle busters, clutchers club, dusters, sidewinders, and others with equally fanciful names. Automatic expulsion faces any member who races on the public highways. As a result, the juvenile nuisance problem has been reduced as much as 90% in some communities. Vamos aí então, agora para a década de 50, mas a gente vai conhecer um pouquinho agora da história do nascimento do quarto de milha. Não é exato como essa medida nasceu, mas algumas fontes indicam que ela nasceu como uma medida de segurança para os pilotos, porque se aumentasse muito essa distância, os pilotos passavam a correr um risco maior. Então um quarto de milha foi para diminuir o risco de acidentes dos pilotos. Mas paralelamente a isso, no início dessa década, um homem chamado Willie Pinkers aí realizava uma pequena revolução em Bonneville, lá no deserto de sal, onde ele acompanhava as disputas de recorde de velocidade. Mas ele resolveu colocar ordem na casa, criou uma associação, não para apenas medir recordes de velocidade, mas também para dividir as competições em categorias e estabelecer medidas de segurança. Era a Southern California Timing Association, sediada no sul da Califórnia. Algumas fontes dizem que ela começou em 1937, outras dizem que ela começou em 1944. Não há uma data exata. Mas foi a partir dessa associação que começou a promover os primeiros eventos organizados em Bonneville de arrancada. Ainda continuando na década de 50, nós vamos então aí para voltar um pouquinho no tempo, 1949, com o primeiro evento oficial aí da SCTA, que foi organizado aí pelo Punks, sobre aí o nome de Speed Week, que envolvia vários veículos, como os Hot Rods, que a gente tanto ama e gosta. E a maior diferença desse evento, porém, era como ele era feito. Em vez dos pilotos atingirem a maior velocidade máxima, eles corriam então aí contra o tempo. O piloto que fizesse o trecho em menor tempo conseguia vencer então a competição. A possível razão para a mudança foi a possibilidade de ter mais corridas e uma competição mais acirrada num espaço mais curto de tempo. E foi ali que nasceu as corridas de drag como a gente conhece hoje, as drag racers. Aí para vocês que são fã. Mas por que o nome drag race? Ninguém sabe. Eu não consegui encontrar essa informação. Algumas fontes dizem que a nomenclatura já começou ali mesmo durante essa década de 50, como drag racing. Algumas outras já não conseguem determinar exato o nome, por que drag racer. É bem complicado essa parte, mas é aí que começa a cultura dos carros de arrancada. A partir da década de 50, efetivamente, ali então a gente tem essas corridas se tornando mais famosas e principalmente elas foram disputadas no deserto de Bonneville. Não começaram no asfalto, começaram no deserto de sal, ali nas areias brancas daquele deserto, onde os pilotos alcançavam altíssimas velocidades. What most of us would like to think drag racing is, or call it at any rate, is no longer the fantasy stuff of flicks. It's seldom a late-at-night, back-road activity. It's a sport now, baby. And though your eardrums may live to regret it, here it is. What happens is absurdly simple. But then what sport isn't when reduced to its fundamentals? Two competing cars pull up to the starting line. When the front wheels of the racing cars are lined up for go, a ready light goes on, set off by a photoelectric cell. When the starter has both cars in position, he throws a switch that activates the Christmas tree. The starting light, handful of seconds on a quarter-mile run, frenzied zip along a 1,320-foot asphalt aisle, and it's over. The first one to reach the far end wins, the other loses. It's just like racing from stoplight to stoplight along Roosevelt Boulevard. Vamos agora para a década de 60, mas a gente volta um pouco antes no tempo, 1955, ali com a fundação da NHR, ou National Hot Rod Association, fundada também pelo Punks aí. O primeiro evento dela foi em 1958 em Pomona, na Califórnia, mas antes disso tiveram um evento aí que foi promovido 2 anos antes e simplesmente foi chamado de Ten National. Ao longo da década surgiram organizações menores que se afiliaram à NHR.
E esse surgimento dessas associações menores era pela facilidade de você ter um carro de drag race, pela facilidade de você fabricar uma pista de drag race. O que era tão fácil naquela época que bastava você ter um asfalto bom, em linha reta, ter medidas de segurança e os equipamentos para medição de velocidade e tempo. Acabou, você tinha ali uma pista de drag race. Até hoje é muito simples e muito barato você ter um evento de drag race, não é muito caro, por isso que muitos pilotos amadores correm nesses eventos, pela facilidade, pela acessibilidade de você correr em uma corrida de arrancada. Some of them turn into Mr. Invisible for 8 or 9 seconds. In fact, some of the most crowd-pleasing runs are the one you can't see at all. Speaking of crowd pleasers, Ed Terry looks like he's ready to put all the competition on the trailer with his Cobra Jet. Let's ride with Ed as he drops the hammer and really puts it to the wood. A gente vai para a década de 70, aí com o nascimento de uma categoria de carros dentro da Drag Race chamada Dragster. Meus amigos, os carros que nasceram como Hot Rods, aí depenados, carros velhos, acabaram evoluindo para carros com chassi feito aí sobre medida para acelerarem. E por que os drag racers eles têm aquele motor atrás? Simples, para aumentar o peso na traseira, melhorar a aderência do carro no asfalto. E em caso de acidentes, como eram nos Hot Rods antigos, nem o motor nem a transmissão ser jogado contra o piloto. Fica lá atrás, se alguma coisa acontecer, um acidente acontecer, o motor acaba não sendo jogado em direção ao piloto. E esses carros se tornaram os mais rápidos e se tornaram a categoria principal das drag races. Aí são carros feitos sob medida, são equivalentes aos carros de Fórmula 1. São o ápice do ápice do ápice das drag racers. You've got an animal, and you're just sitting there ready to let it loose and take it down. That's it to me. You've got animal power there, and you're going to fight it, and you're going to win. To fight animal power, you dress up like a space-age gladiator in a flame-proof mask and sit strapped into a kind of cage behind the most potent piece of machinery you can buy or devise. You're about to practically fly in the sport or hobby or affliction that they call drag racing. Drag racing is utter simplicity. The driver covers a quarter of a mile as fast as he can. To do this, he'll use up maybe 15 pounds worth of fuel and leave a good few more pounds on the track in burnt-off tyre tread. The thrill lasts little more than 10 seconds, because that's about how long it takes a dragster to motor a quarter of a mile. In England, they approach 200 miles an hour. Agora a gente deixa os Estados Unidos um pouquinho de lado e vem pro Brasil. Aqui também que a gente tem um cenário da Drag Race muito grande, muito forte, muito presente na cultura do automobilismo nacional. Mas isso é devido ao mesmo fato que fez as Drag Races ficarem famosas nos Estados Unidos e tão populares. Barato. É muito barato você ter um carro de arrancada. E principalmente no nosso país, aqui é onde você tem uma equipe, por exemplo, na Stock Car é muito caro, e você ter uma equipe de mecânicos e pilotos em uma corrida de arrancada é muito mais barato. Então isso tornou a arrancada no Brasil muito famosa. Se você viveu ali os anos 2000, você vai se lembrar de ter visto nas revistas aquelas fotos daqueles carros monstruosos com motores enormes acelerando tudo. Isso fez muito, enraizou muito na nossa cultura nacional a arrancada. A arrancada ela ficou muito famosa. Eu mesmo lembro de ter inúmeras revistas falando justamente dessa categoria de carros. Mas a gente vai contar um pouquinho de como ela surgiu no Brasil, de como ela veio parar aqui no nosso país.
agora para a história da arrancada no Brasil, para exatamente 1958, lá em Curitiba, no sul do Brasil. Olha, se São Paulo é conhecida como a capital do automobilismo, olha, Curitiba é considerada a capital da arrancada. A primeira competição foi em 1958, em fevereiro, e foi aí chamado de primeiro quilômetro parado de Curitiba. Foi realizado num percurso de 1.000 metros e teve como destaque o protótipo semi-suicida, aí, especial de Marcos Corsão, aí, pilotado por Albert Tony Glasser Jr., recordista brasileiro da modalidade na categoria Força Livre, com o tempo de 29 segundos e velocidade final de 200 km por hora. Tony Glasser hoje é o proprietário da mais conceituada empresa de construção de hot rods no Brasil. Então a história da arrancada no Brasil já começa bem cedo, começa praticamente junto com os americanos lá nos Estados Unidos, claro. A gente ainda não sabia bem o que eles faziam lá nos Estados Unidos, era bem diferente do que é hoje aqui no Brasil, mas o conceito já começa a se parecer. Vai para a década de 70, seguindo a nossa cronologia, então aí da história da Drag Race, mas a gente vai para agora lá para Recife, onde a gente tem a primeira corrida oficial de arrancada do Brasil, que foi disputada ali na Avenida Agamenor Magalhães. Eu já morei lá em Recife e eu posso falar pra vocês, a avenida comporta sim esse tipo de evento. Essa corrida já começou já muito bem, foi o primeiro evento de arrancada do Brasil, mas começou já com policiamento para fechar a avenida, já com público muito grande. E quais foram os carros que começaram então de fato a disputar aí as corridas de arrancada no Brasil? Foram eles, Maverick, Fusca, Opala e outros carros como Corcel, brigando aí pela maior velocidade em menor tempo possível. Meus amigos, os carros brasileiros já começam já de forma até mesmo mais profissional do que nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos começou até mesmo de forma ilegal as corridas de arrancada, e no Brasil já começa de uma forma legal e aí trazendo já um público muito grande. Amigos, e hoje em dia as corridas de arrancada continuam ainda seguindo o mesmo princípio, claro, com muito mais tecnologia, segurança para os pilotos e muito mais emoção e velocidade. Hoje os carros mais rápidos do mundo de arrancada estão lá na Top Fuels, nos Estados Unidos, percorrem 402 metros aí em um tempo de 4 segundos e 500 quilômetros por hora. Meus amigos, esses carros estão cada vez mais absurdos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí por curtir o nosso vídeo, a história das arrancadas.